É sempre uma satisfação estarmos aqui com os irmãos para cultuarmos ao Senhor. É bom quando a igreja se reúne e centraliza o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da adoração. Às vezes, o dia a dia, os problemas, as aflições que afetam a alma, que entristece a mente das pessoas, roubam dessas pessoas a paz que elas deveriam ter para que pudessem estar em adoração. Mas o homem, quando se coloca na presença de Deus ou nas mãos de Deus, ele é um agente sempre em mudança, em dinâmica de transformação. A salvação, ela é desenvolvível em nossas vidas. Ninguém aceita Jesus e já está pronto. Há um processo, há uma mudança, há uma metamorfose, há um trabalho de dentro para fora, há uma mudança de valores, de conotações, há uma mudança de comportamento, de vida. E isso é muito interessante para nós. Muitas vezes nós encontramos aí fora um evangelho tão barato que não condiz com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho que não foi revelado a anjos, mas foi revelado a homens. A anjos foi revelado a santidade. Por não terem corpos físicos, eles não precisam ter o Espírito Santo para serem santos. Mas ao homem foi revelado a salvação do evangelho por ter o corpo físico e demonstrar neste corpo a dinâmica que o evangelho pode produzir naquele que o crê. Então nós estamos alegres nessa noite. Romanos capítulo 8, apenas um versículo bastante conhecido, que diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, os libertou da lei do pecado e da morte. Só tem aqui só. Para que nós chegamos a este versículo, é interessante lembrar que quando Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, Deus usa Paulo para fazer esta afirmativa: portanto, nenhuma condenação há. Mas para que chegamos aqui, vamos fazer uma reflexão nessa noite. Deus não chama homens para trabalhar para Ele, porque para isso Ele tem anjos ao seu comando, ao seu governo. Anjos que não está limitado à vontade própria, mas à vontade de Deus. Anjos esses que não possuem livre arbítrio. Deus chama homens para trabalhar com Ele. Qual é a dinâmica com Ele e para Ele, pastor? Vou te mostrar nessa noite a dinâmica. A dinâmica é a seguinte: tudo aquilo que eu faço para Deus, eu vou fazer na minha ótica, naquilo que eu acredito ser certo, dentro do componente de valores que está inserido em mim. Faço acreditando fazer o melhor. Quando Caim ofereceu o melhor que ele tinha para Deus, ele acreditou que estava fazendo certo. Ele estava fazendo certo, mas aquilo que ele apresentava a Deus não refletia os valores que ele continha dentro da sua vida, dentro do seu caráter, da sua índole. Em outras palavras, aquilo que ofertamos a Deus, seja a nossa vida, o nosso tempo, o nosso espaço, o nosso louvor, a nossa adoração, tem que refletir o que somos. Deus não quer nada que ofereçamos a Ele sem antes sermos para Ele alguma coisa. Em outras palavras, Deus está preocupado naquilo que eu sou para Ele, não simplesmente naquilo que eu posso oferecer a Ele. Na contrapartida, Deus não se preocupa com as pessoas que se aproximam dele pelo fato dele ter
possibilidades e condições de oferecer alguma coisa a essas pessoas. Mas Deus se apaixona por pessoas que se aproximam dele por aquilo que ele é. Então, na adoração, eu o adoro por aquilo que ele é. No louvor, eu o louvo por aquilo que ele faz. No louvor existe os feitos. Na adoração existe a pessoa de Deus. Então, quando eu trabalho para ele, talvez no afã de fazer o melhor para ele, eu acabo fazendo para mim. Às vezes, quando eu vou louvar, eu preparo um hino que talvez não é para adorá-lo, mas talvez é para eu oferecer para alguém que eu acho que precisa. E eu não permito que o Espírito age, mas eu acabo agindo, porque não estou trabalhando com ele, eu estou trabalhando para ele. Então a minha vontade acaba sendo uma primazia. Quando eu trabalho com ele, é a verdade dele que permanece. Quando Jesus veio à terra, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Mas na oração que fez lá no Getsemane, ele profundamente ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O Jesus homem falou: se for possível. Mas o Cristo responde na mesma hora: mas que todavia seja feita a tua vontade. É um perigo quando oferecemos as coisas para Deus na alma, porque na alma tudo é lindo, na alma tudo é maravilhoso, mas retorna para nós. Mas quando eu ofereço no Espírito, vai e fica para Ele. É interessante isso, porque Deus criou as coisas e falou assim: tudo que eu fiz é bom. Aí Deus descansa, e no sexto dia Deus cria o homem. Mas depois Deus diz assim: espera aí, não é bom que o homem viva só. Mas espera aí, se Deus disse um dia atrás que tudo era bom, e no outro dia o próprio Deus disse que não era bom o homem viver só, quer dizer, houve alguma coisa ali que precisava de mudança. Se o próprio Deus, que é santo e eterno e imutável, sabe corrigir as suas criações, por que nós não olhamos para nós e aprendamos a refletir aquilo que fazemos? É interessante isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que muita gente acredita que são seres carnais em busca de uma experiência espiritual. Não, você não é um ser carnal em busca de uma mudança espiritual. Não. Você é um ser espiritual com um corpo carnal em busca de uma experiência carnal para demonstrar para os homens aquilo que Deus fez. Deus te fez no Espírito, mas Deus te forma do pó. Antes de Deus dar-te um corpo, Deus tinha te dado um espírito. Então você é um ser espiritual que vai se ajustar no mundo terreno. Então os valores são espirituais, as visões são espirituais, os auferimentos são espirituais, as condutas são espirituais. E não devemos buscar que as pessoas nos interpretem, porque as pessoas não sabem nos interpretar. As pessoas nos interpretam por aquilo que fazemos e não por aquilo que somos. Deus nos interpreta por aquilo que Ele nos fez, querendo que sejamos, não por aquilo que no momento estamos sendo.
Quando Deus olha para você e fala: filho, vou te abençoar, vou te projetar, vou te dar família, vou te dar isso, Deus está olhando naquilo que Ele prometeu para você, não naquilo que você está olhando. Você está vendo derrota, você está vendo problema, você está vendo angústia, frustrações, doença, mas Ele não está vendo isso, porque Deus te olha através de Cristo, e em Cristo há perfeição, em Cristo há ajustes, em Cristo há mudanças. Então é muito interessante quando eu olho para a palavra. Deus falou assim: terra, produza seres segundo a sua espécie, produza isso, produza aquilo. Deus não criou os animais diretamente, Ele falou que a terra produzisse. Mas o homem, Ele falou assim: façamos, vamos fazer. Por mais que você ore, por mais que você faça campanhas de oração, por mais que você busque para que Deus faça alguma coisa, Deus não vai fazer, porque tem coisas que Deus colocou para você fazer. Deus te colocou como coroa da criação. Deus te deu uma capacidade tão grande que os anjos invejam de você. Por que você está aqui hoje? Porque você quis estar aqui. Ninguém te obrigou, ninguém te forçou a estar aqui. Anjos não. Hebreus 1,14 diz que eles são ministros, que intercedem e trabalham por aqueles que hão de herdar. Então, se você crê em Cristo, o anjo tem que estar te guardando. É uma ordem. Então a eles é revelado a santidade por não terem corpos físicos, porque não precisam do Espírito para ser santo. Mas nós, por termos corpos físicos e termos o seu Espírito e termos a junção da palavra junto com o Espírito, nos ensina a estar em santidade. Estar em santidade é estarmos separados. Hoje nós nos separamos para Deus, estamos aqui reunidos em santidade. Isso é santidade, quando nos separamos para Deus, quando damos tempos para ouvir a sua voz, quando damos tempos para ver o que Ele tem para nós. Porque o salmista diz no Salmo 139, que ele escreveu a sua biografia antes que você fora criado. Ele já tinha o seu currículo. Você já existe para Deus. Deus já projetou o melhor para você. Não estou te falando de autoajuda, não é isso. Estou te falando do que a Bíblia diz, do currículo que Deus criou para você antes que você nascesse. Antes que você nascesse. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existirem. Ah, quão preciosos para mim são os teus pensamentos. Qual é o seu papel? Buscar em Deus a história que Ele criou para você. Você conhece Durapox? É uma cinzenta e uma branca. As duas são molinhas. Não terão efeito se não se unirem. Quando elas se unem e você faz essa flexibilidade para elas se unir, ficar bem homogêneas, 1 hora, 2 horas, acabou. Ela quebra, mas ela não se separa. Deus pode ficar um momento, um dia, 10 dias. Ele ficou 14 anos sem falar com Abraão. Ele pode ficar 1 mês sem falar com você. Ele pode se calar. Por que Deus se cala, pastor? Vou te explicar por quê.
Porque Deus é soberano enquanto está calado. Porque quando Deus abre a boca, Ele deixa de ser soberano, porque Ele tem que fazer velar a sua palavra. Salmo 138, versículo 2, parte B. Então, Deus se cala, e Deus fica observando a sua conduta, o seu comportamento naquela crise. Mas o fato de Deus se calar não impeça que Deus continue com os olhos sobre você. Os olhos de Deus não saem de você, Ele se cala. Porque às vezes tem gente que ele quer ir no banheiro e pergunta: Senhor, posso ir no banheiro? Senhor, posso ir trabalhar? Não é assim também, né? Deus nos deu inteligência, sabedoria, capacidade de determinações, discernimento. É interessante isso aí. Crescermos, não só na mente, mas também no espírito. Então, Deus nos incumbe a nos multiplicarmos. Multiplicar o conhecimento, o saber da sua palavra, aquilo que Ele tem para nós, as mudanças que Ele tem para nós, as transformações que Ele tem para o seu povo, as transformações que Ele tem para a sua igreja. Tudo são fases. Porque às vezes a gente não entende. Na verdade, Deus a gente obedece. É difícil entender Deus, porque o dia que você entender Deus, Ele deixa de ser Deus. A mente humana finita, não entende um Deus que é infinito. Vou te explicar. Aqui está o curso da sua vida. Você está aqui. Deus às vezes fala com você aqui, mas às vezes Deus está falando com você, mas quando você estiver lá. E às vezes Deus está falando com você, mas quando você estiver lá. Porque Deus trabalha com homens sob promessas, sob alianças. Porque Deus engorda os olhos do homem. Você entende? Então, para que você receba aquilo que Ele está falando lá, entre o que Ele fala e entre o que vai acontecer, existe um espaço. E é nesse espaço que há o entendimento, o crescimento, o discernimento, a preparação, a capacitação para você alcançar o que Ele prometeu, sob condições de andar na minha palavra. É isso. Agora, quando nós nos colocamos a sermos instrumentos de Deus, nós não podemos dar ouvido ao que falam, o que pensam, o acreditam, porque o próprio Deus nos projeta diante dos nossos inimigos. Não se preocupar. Tem que preocupar com isso. Tem que preocupar com isso. Porque a verdade é uma só. Existem dois tipos de pessoas que falam de você: as que gostam de você e as que não gostam. As que gostam te elogiam, e as que não gostam te criticam, mas te gostam. Só que elas queriam estar no teu lugar. Elas te criticam, porque você está tomando o tempo dela, você está dentro da cabeça dela, você está tirando a preocupação dela. Então elas te amam, mas elas não sabem expressar que te amam. Então dá o elogio em forma de crítica. Você é inteligente, você fala: louvado seja Ele. Então é muito interessante quando Deus nos dá a capacidade de ouvi-lo. Deus dá ao homem autoridade. Tem gente que não entende isso. Deus deu para o homem domínio na terra. Eu já falei sobre isso a outra vez que eu vim aqui. O que é domínio? O domínio da terra não está na mão de Deus, está na mão do homem. Mas o homem tem Deus dentro de si. Essa é a ideia original. Deus não tem plano B. Deus tem um apêndice. Deus trabalha e joga você para o plano original e prossegue com você. Por que o diabo enganou a Eva e o Adão? Porque o diabo não tinha corpo, porque ele era do mundo dos espíritos. Mas para que ele falasse com Adão e Eva, aliás com Eva, ele tinha que estar num corpo. E ele não poderia produzir um corpo humano para ele entrar, porque só tinha Adão e Eva. O que ele faz?
ele toma posse de um corpo e vai falar com o homem, com a mulher que estava na terra. Só que Deus não fez isso. Deus chegou na tarde, falou com Adão, sem entrar num corpo. Deus poderia muito bem falar, ó, vou desfazer isso agora. Não, Deus não fez. Aí Deus disse para Adão assim, ó, e para o diabo: daqui 4.000 anos, eu andarei sobre a terra, mas não andarei em serpentes, não andarei dentro de cobras, porque eu tirarei um da semente da mulher, meu filho, e chamará Deus conosco, porque eu vou estar com ele. Nós vamos entrar na terra em forma de homem, vamos falar com os homens, vamos orientar os homens e dar a oportunidade dos homens se salvarem, viu, Satanás? Mas de uma forma legal. E isso aconteceu. 4.000 anos depois, lá estava nascendo um menino que traria consigo Deus conosco. Os seus problemas, as suas indiferenças, a sua falta de emprego, a sua falta de situações, não é problema para Deus. Se Deus quisesse, ó, amanhã estava mudado. Só que isso não te traria experiência, isso não te traria maturidade, isso não te traria capacidade de espera, porque a tribulação produz paciência, e a paciência gera experiência. Então o problema que Deus tem é trabalhar em nós primeiro. Depois que Ele trabalhar em nós, Ele fala assim: estou convosco, aonde pisar a planta dos pés, será vosso. Então não se turbe com os seus problemas, não se turbe com as suas dificuldades. Deixa Deus te trabalhar, deixa Deus te lapidar, porque tem campos que nem todos podem andar. Deus te dá autoridade, você vai lá e expulsa um demônio. Deus te dá autoridade, você vai lá e ora para o enfermo. Mas nem toda a autoridade que Deus te dá, Ele te dá autorização. Deus falou para Abraão: daqui do rio até lá, tu vai trabalhar. O que Deus estava fazendo? Deus estava dando para Abraão uma jurisdição. E se ele trabalhasse dentro daquela jurisdição, Deus estaria com ele. E ele sabia disso, porque quando os pastores do seu sobrinho cresceram e começaram a consumir muito pasto e brigarem, ele chegou no sobrinho e falou: sobrinho, é o seguinte, ó, o campo está aí, seus pastores cresceram, os meus cresceram, não dá para os nossos rebanhos andar mais junto. Faz o seguinte, sobrinho, se tu fores à direita, eu vou à esquerda. Se tu prosseguir, eu volto. Escolhe. Sabe por que Abraão fez isso? Porque quando você conhece as dimensões de Deus na sua vida, não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar. Abraão sabia que aonde ele pisasse a planta dos pés, Deus estava com ele. Até porque ele já era missionário. É fácil, né? Deixa eu pegar um irmão cobaia. Você faz o que, irmão, seu trabalho? Carpinteiro. Amanhã você acorda, senta à mesa com a sua esposa para tomar café. Você fala: esposa, tem uma novidade para você. Fala, meu amor. É assim que ele faz, irmão? É, né? Olha Deus trabalhando, hein? Ó, Deus falou comigo essa madrugada para mim sair do emprego, vender a nossa casa, o nosso carro, vender tudo que temos, irmos para o aeroporto, para a rodoviária. Só que eu não sei se vamos para o sul, para o norte, para o noroeste. É difícil, né? Todo mundo quer ser Abraão, mas quando chega aí ninguém quer ser, né, pastor? Só que Abraão deixou a sua parentela, a sua família, todo mundo. Trouxe só o seu sobrinho Ló, porque ele tinha dito ao seu irmão que cuidaria do sobrinho.
Muitas vezes nós queremos termos a bênção daqueles que foram homens gigantes na fé. Para serem gigantes na fé, foram gigantes nos sacrifícios. Porque sacrifício é sacrifício. Ah, Deus, se tu me abençoar, eu prometo que domingo eu conto a bênção. Isso não é sacrifício, é obrigação. Contarmos o que Deus tem feito. Sacrifício é aquilo que está além das nossas forças, é aquilo que nos causa dificuldade, é aquilo que faz que tomemos decisões difíceis. E Deus fica olhando. Deus fez sacrifício. Quando olhou para o seu filho e falou assim: então, quem há de ir por mim será, hein? Deus ia dar um sopro e acabar com a humanidade. Mas Ele não fez isso. Ele olha para o mundo, todo mundo em pecado, pecando, instituído o foro da glória de Deus. Agora, é lógico que Deus não entendia o homem, porque Deus é santo. Deus conhece pecado teoricamente, Deus nunca experimentou pecado. Então Deus não sabe o que é a dor do pecado, o que é o peso do pecado. Aí o filho levanta e fala: pai, faz o seguinte, eu vou lá, vou me tornar um homem, andar no meio deles, porque se eu entrar lá como Deus, aí não vou sentir nada. É tudo fácil, eu vou ter que ir como homem. Eu vou lá em amor ao Senhor. Ele veio, se tornou homem, sofreu, chorou, mas não pecou. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. O que é isso, pastor? É fácil obedecer a Deus em oração: Senhor, eu farei, eu farei, eu farei. Mas quando chega o problema, sai Satanás. Jesus não. Com toda a autoridade que tinha, ainda que ele se esvaziou a si mesmo, disse Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a prerrogativa de se esvaziar. Eu disse no princípio desta palavra que às vezes o dia rouba a nossa paz, o dia rouba a nossa condição de adoração. Mas você tem que chegar aqui para esvaziar? Não, você tem que vir esvaziando-se. Entrai pelas portas dele com louvor e com hino. Sabei que foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Porque a nossa igreja é em casa, aqui é uma extensão. Lá nós somos uma tribo, seja de Judá, seja de Levi, seja de Benjamim. Aqui nós não somos tribo, aqui nós somos o Israel. O que é o Israel? É o ajuntamento das tribos. Aqui não tem a família do João, da Maria, do Pedro, do Claudir, não. Aqui temos uma igreja em que ora e que liga nos céus, e Deus ouve a sua oração. Você está vendo a sua importância no reino? Deus não quer você aqui só para dar glória. Deus não quer você aqui só para falar que Ele é lindo. Não, Deus quer você aqui para decidir no mundo espiritual. Deus quer aqui para você determinar, para você verbalizar a palavra dEle, o Logos verbalizado até chegar no Rema. Logos é a palavra escrita, mas para que ela se torne viva, precisa da sua junção, da sua autoridade, porque foi a você que Deus deu o domínio da terra. Está vendo a sua importância? Por isso que você passa por lutas, por isso que as pessoas te criticam, por isso que tem pessoas que não gostam de você, porque você tem importância, você é significativo. Você não veio aqui como representante ou como resultado de uma simples relação sexual do pai e da mãe. Não, Deus te escolheu, Deus te delineou, te mentalizou, te preparou e falou: nasça. E você está aqui porque você é especial, você é importante, você é a pessoa que Ele precisa. O homem tem terra, o homem tem ar, o homem tem água, 70%. Mas quando o homem se converte,
falta mais um elemento dos 4. O homem busca fogo. E o fogo está dentro do homem. Para que você tenha domínio da terra, você tem que ter a água, o ar, a terra e o fogo. Aí você vai ter domínio. Dominais sobre os animais, sobre os pássaros, sobre a terra. É isso. É isso. Deus te convida a isso, a ligar. Na verdade, Deus não age. Às vezes a gente vem na igreja, né, para que Deus age. Não, Deus sempre reage. Quem tem que agir é você. O domínio da terra está sobre você. Então quando você age na oração, Deus reage na resposta. É isso que Deus está querendo. Você chega aqui chorando, você chega aqui reclamando, e Deus fica só olhando. Mas quando você chega aqui, ainda que está doendo, ainda que está sofrendo, ainda que está com dificuldade, você fala: Deus, eu me submeto à tua palavra, eu me submeto à tua autoridade, eu me submeto à tua unção. Eu estou aqui porque passe o céu e a terra, mas a tua palavra, ela não há de passar. E quando você abre a boca, Deus fala: peraí, eu tenho que velar sobre a minha palavra. E fala para o anjo: vai lá e cumpra a minha palavra. É isso. Deus quer que você haja para que Ele reaja. Deus está esperando para isso. Eu sempre digo isso, né? Tem 2 tipos de profeta. Tem aquele que Deus fala com ele vai lá e fala: oh, Deus mandou falar com você. Ah, tá. O que Ele mandou falar? Você vigiar, não sei o quê. Esse profeta é fácil, todo mundo é. Mas tem aquele profeta que ele abre a boca e fala, e Deus faz velar a sua palavra. Sou eu quem velo pelas palavras dos meus servos. É isso. Que se abençoa a sua cidade, seus vizinhos, a sua empresa, os seus patrões, porque dali você tira o seu alimento, a sua paz, as suas situações financeiras. Abençoa, porque onde você pisa a planta dos pés será seu. Seu por conquista, seu por vitória, seu por domínio que Deus colocou sobre as suas mãos. Então é interessante isso. Deus dá unção, mas Deus também dá glória. Deus reparte a glória, mas Deus reparte a unção, mas Deus não reparte a glória. Na unção, Deus é Deus através de você. Na glória, Ele é Deus sem você, porque eu não compartilho a minha glória com ninguém. Deus reparte com você unção, dá autoridade, dá unção, mas glória não. Unção, Ele é Deus em você. Glória, Ele é Deus apesar de você. É isso. É isso que você precisa entender. Tem coisas que Deus não vai precisar de você. As únicas coisas que Deus fez no mundo e não precisou do homem, foi na criação. A partir da criação, tudo que Deus faz, Ele precisa do elemento humano, porque Deus respeita a autoridade que Ele constitui. É assim. Quer que eu te dê um exemplo? Quando Abraão pediu para o sobrinho escolher aonde ele ia, eles foram para as campinas de Sodoma, porque os pastos eram verdes e bonitos. Mas mesmo assim o tio sabia que o sobrinho tinha feito uma escolha má, por causa das 5 cidades que vinham ali com problemas. E o tio sempre orava pelo sobrinho, sempre. Quando chegou no dia de Deus executar aquelas cidades, a gente fala Sodoma e Gomorra, mas tem 5 cidades. Quando chegou o dia de Deus executar aquela cidade, o que Deus fez? Deus foi lá na casa do Abraão falar com ele. A impressão que tinha era que Deus estava pedindo autorização para ele. Não. Deus estava falando assim: ó, como você ora, como eu dei o domínio para você que é homem, eu vim avisar para você que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Você tem alguma coisa para pedir? Se tiver 50,
Senhor, livra, e foi diminuindo até chegar no sobrinho dele. Toda a tua família, toda a tua parentela será protegida pela sua oração. Talvez você tenha um parente que está lá no Pernambuco, você nunca viu, mas sabe que é parente. E você ora, Senhor, abençoa meus parentes, por parte de pai, por parte de mãe. E na hora de um problema, Deus livra. Mas Deus cria situações lá, usa alguém lá e vai falar com a pessoa, ela se converte. Mas ninguém sabe, só você e Deus sabe que você é o influenciador daquela situação, porque Deus guarda aqueles que você ora e aqueles que você intercede. Deus tem responsabilidade recíproca com os homens na terra. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, eu comecei falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem mais 7 minutos para pregar, que agora vem a pregação. Quando Moisés ia falar com Deus, a glória de Deus descia sobre Moisés, e o seu rosto cheio de fulgor, quando descia do monte, e o povo olhava ao rosto de Moisés, o povo se assustava, e dizia, nossa, como está o rosto de Moisés? Então alguém disse para Moisés, coloque um véu, para que ninguém veja esse fulgor. Só que o povo não obedecia muito a Moisés. O povo obedecia a Moisés porque sabia que a glória de Deus estava no rosto de Moisés. Só que chegava um determinado tempo, aquela glória ia desaparecendo, aquele fulgor do rosto. Notadamente Moisés tinha que tirar aquele véu para andar normal como homem. Mas qual foi a estratégia de Moisés? Ele continuou com o véu para que o povo pensasse que ele estava com a glória, para que o povo obedeça. Quando você usa algo que não existe para mostrar o que não tem, deixa de ser um véu e passa a ser uma máscara. Não faça nada para as pessoas acreditarem que você é crente. Seja você. Deixa eles. Tire a máscara. Ah, não, eu vou usar essa roupa porque eles têm que saber que eu sou crente. Não, eles têm que saber. Quem tem que saber que você é crente é Deus. É Deus que vai mostrar que você é filho dele. Tire a máscara e fala, agora vai ficar o véu. Mas para o véu ficar, tem que haver glória, presença de Deus na tua vida. É isso. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra original quer dizer o seguinte: não é que não há condenação, as pessoas tentam te condenar, mas na palavra original quer dizer o seguinte: ainda que te condenam, ainda que te critique, não surtirá efeito, porque sou eu quem te justifico. É isso que a palavra está dizendo. Sou eu quem te justifica. Todas as armas forjadas contra ti, em juízo, cairão por terra. Então não se preocupe com as palavras. Abençoa os que te amaldiçoam. A Bíblia diz que Deus ri deles. Na verdade, Deus não ri, Deus se alegra. Riso é expressão facial. A Bíblia diz que Deus ri, Deus faz assim, ó, zomba. O riso é expressão. A pessoa vai tirar um selfie, ele, falsidade. Expressão, riso. É importante, o riso mas tem que vir acompanhado da alegria, que vem da alma, que vem do Espírito. A alegria é fruto do Espírito. O riso é fruto da expressão facial. Quando o riso não tem a alegria junto, você está sendo aquilo que você não é. É a chamada falsidade ideológica. Não se preocupe com o que pensam de você. Chamaram Jesus de comilão, de beberrão. Mas quando alguém que estava preso, chamado João Batista, mandou perguntar para ele quem ele era, ele falou assim: diga para ele, que ele vai saber quem eu sou. Diga assim para ele: os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam,
ele saberá que o Messias que tira o pecado do mundo já está na terra. Isso basta. O que Deus sabe de você, basta. O que Deus pensa de você, basta. Porque as pessoas mudam as opiniões. Cria uma fama e vai para a televisão. Todo mundo vai ser seu amigo. Pelo seu status, não por o que você é. Agora Deus não. Deus te ama na calçada, Deus te ama na sarjeta, Deus te ama na imundice, Deus te limpa, Deus te salva, te transforma e te abençoa e diz: eu te amo. Que Deus te guarde nesta noite, que Deus te abençoe e que Deus sustente a sua vida, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos justifica. Amém? Palavra, pastor. Aleluia, Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda, 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 coisa linda,